Atividade número 3, letra A. Observe a figura e responda. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? Quais são oblíquas entre si? Então, olhando nesse desenho que a gente tem e lembrando da teoria que eu expliquei no vídeo anterior, retas que são chamadas de concorrentes são aquelas que se cruzam tendo um ponto em comum. Eu coloquei todos os pares ordenados, todos os pares de retas que a gente tem aqui, nomeando, e a gente vai analisar aqui no desenho para que você perceba isso. Então, primeiro, as retas R e T. A reta R é essa aqui, a reta T é essa, elas têm o ponto A em comum. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Já a reta R com a reta U, o ponto em comum entre as duas é o ponto H. Também são chamadas de concorrentes. Depois, nós temos as retas R e V, que também têm o ponto H em comum. As retas S e T, que tem o ponto D em comum. As retas S, que é essa aqui, com a reta U, que é essa, em comum ao pontinho G. S e V, S é essa, V é essa aqui. Eu não consigo visualizar e nomear o ponto que as duas vão ter em comum, mas se eu prolongar a reta S e eu prolongar a reta V, uma hora elas se cruzam. Então, também são chamadas de retas concorrentes. T e U, essa é a reta T, essa é a reta U. Já estou visualizando o ponto em comum das duas, que é o ponto F. Depois é a reta T, que é essa aqui, com a reta V, que é essa aqui. Aí acontece a mesma coisa. Se eu prolongar a reta T e a reta V, uma certa hora elas vão se cruzar. E o último parzinho que a gente tem é U, que é essa, e V, que é essa aqui, que se cruzam no ponto H, por isso são chamadas de concorrentes. Ainda olhando nesse desenho, o exercício pede também para que a gente defina quais são as retas paralelas entre si. E retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum, que nesse caso são essas duas, a reta R e a reta S. Retas perpendiculares são aquelas que têm um ponto em comum e formam o ângulo de 90 graus, que seria esse aqui. Então, para que a gente tenha a formação desse ângulo, eu preciso olhar essas duas retas, essa da horizontal, essa da vertical, formar o ângulo de 90 graus, então perpendiculares são as retas U e V. Agora, oblíquas, gente, são todas aquelas que se cruzam, que têm um ponto em comum, mas elas não formam o ângulo de 90 graus, porque se formar ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Então, é a mesma resposta da letra A, exceto o I e V, porque essas duas formam o ângulo de 90 graus. Entende? Então, são todos esses parezinhos aqui que a gente tem. Então, oblíquas entre si, a gente pode colocar assim, ó, são as retas. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui, gente, senão não vai caber, tá? Oblíquas. Essa primeira, essas primeiras aqui são as concorrentes, tá vendo? Agora, as oblíquas são todas essas menos a U e V. Então, a gente tem R e T, nós temos R e U, R e V, S e T, S e U, S e V, T e U, T e V. Todas essas são oblíquas porque têm um ponto em comum, mas não tem a formação do ângulo de 90 graus.